No programa de hoje, eu vou conversar com o Yvon Gaillard, economista e cofundador da Dutex, startup pioneira na otimização das rotinas fiscais. Tudo bom, Yvon? Como que você está? Tudo bem, Renato? Um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Legal. Eu tenho um background aí de negócio, né? Eu sou formado em economia e me especializei em direito tributário empresarial. Trabalhei por um bom tempo na Thomson Reuters, que é uma das principais provedoras de soluções de tax and accounting globalmente falando. Em 2012, decidi empreender, montar uma consultoria de implementação e suporte de sistemas fiscais ali para as empresas no país, em conjunto com o Luiz e com o Thiago, que são os meus sócios até hoje. E, dada essa experiência, a nossa vivência nos clientes, né, desenvolvemos uma solução de automação em 2013, a Dutex, que tem como grande objetivo aí simplificar as rotinas fiscais aqui no nosso país, que é extremamente complexo na perspectiva aí tributária. Não, com certeza. E às vezes essas rotinas tributárias elas acabam até dificultando o empreender, né? Então, realmente é muito importante e tem uma correlação com as questões ambientais, né, Yvon? As pessoas às vezes até questionam, né? Bom, mas a preservação do meio ambiente ela acaba não se relacionando com questões econômicas, né? E pelo contrário, eu acho que um não caminha sem o outro, né? Então, realmente é muito bacana a gente estar conversando. E conta um pouquinho para a gente da história da Dutex. Claro, Você já contou aí como que ela surgiu, né? Quando, mas conta um pouquinho mais, até dessa automação das rotinas e tudo mais. Claro. Devido à nossa experiência aqui de muitos anos, são mais de 15 anos aí trabalhando com tecnologia para a área tributária brasileira, percebemos que os softwares de mercado, eles basicamente eram transformadores de layout, né? Então, eles pegavam os layouts ali dos sistemas de origem das empresas, dos RPs, né? Famosos RPs, transformavam o layout para o layout que o governo queria receber. Não tinha nenhuma inteligência no meio. Era basicamente transformação de dados lá para a entrega dos diversos relatórios acessórios que o governo demanda no nosso país. Com isso, a gente viu uma grande oportunidade para a gente conseguir unir todas essas pontas, né? Que tem uma questão que é essa ponta operacional do dado, né? Que as empresas têm, e em regra, assim, não existe um padrão nas empresas para organização desses dados, versus como o governo quer receber essa informação, né? Qual o layout que ele espera receber essa informação. E a gente acrescentou uma ótica muito importante, né? Que tributos hoje no país equivalem a 30%, pelo menos, né, em média, 30% do custo de qualquer empresa no país. Mas se a gente pegar segmentos que nem varejo e indústria, esse percentual sobe ainda mais, né? No varejo, em média, 40% dos custos são tributos e na indústria, 50% dos custos são tributos. E o que a gente fez foi aplicar essa automação, né, conectar esses diversos sistemas do governo, das empresas com os governos nos diversos entes federativos e transmitir também, passar também essa visão de caixa. Então, um grande objetivo nosso é a automação de processos, trazer eficiência do processo aliada com uma eficiência de caixa, né? Porque em processos manuais o erro é inevitável e tudo acaba entrando dentro do custo Brasil. Então, a gente quis passar um pouco dessa ótica também de gestão de caixa, da importância de você pagar os impostos em dia, corretamente, e monitorar seus débitos também que o governo pode lançar contra você, para você não ter surpresas, né? Nenhum empresário, ninguém faz um planejamento estratégico contemplando erros tributários. Então, isso traz um impacto de caixa, quando acontece, muito grande para as companhias, impactando diretamente o resultado e, em algumas vezes, levando até a falência, a insolvência do negócio no Brasil. Então, a gente trouxe essa visão e, para nossa grata surpresa, há 2 anos atrás, a gente foi eleita pela ACE, uma startup ESG. Era algo que a gente, de fato, não olhava, a gente não tinha uma visão social, ambiental, aplicada no nosso produto, no nosso serviço. E depois que a gente ganhou esse prêmio meio, entre aspas, sem querer, a gente começou a dar uma ótica mais importante e ver que, de fato, o que a gente aplica dentro das empresas, essa automação de processo
E essa governança que a gente traz para as corporações traz benefícios diretos, tanto do ponto de vista ambiental como social. Porque, basicamente, hoje, os tributos eles têm uma destinação basicamente para a sociedade, para promover demandas sociais, não só de meio ambiente, mas de educação, transporte. E você pagar esses tributos de forma correta e você conseguir ainda nessa automação de processos economizar recursos, e principalmente recursos físicos, como papel, traz um ganho social e um ganho ambiental muito relevante para as empresas. E desde então, nos últimos 2 anos, a gente vem cada vez mais investindo em soluções e promovendo ESG para os diversos clientes que a gente tem na base. Não, muito bacana. Parabéns, né, por esse prêmio. E realmente, como o ESG muitas vezes está presente nas nossas vidas e a gente nem se dá conta do quanto, né, às vezes pequenas ações acabam contribuindo aí para um todo, né? E você estava falando, você até comentou aí da redução, né, no consumo de papéis e tudo mais, que seria o E dentro desse ESG, né, dessa nomenclatura. E me fala um pouco mais, né, que outros benefícios vocês acabam enxergando em termos da parte ambiental, né, dentro da questão aí da governança, do social, né, o que mais essas soluções que vocês trouxeram para o mercado acabam trazendo, né, soluções aí tanto para o E, para o S, quanto para o G. Claro, com certeza. Eu acho que na questão ambiental, acho que só para dar alguns dados, acho que vocês têm até mais base que nós, em média ali, uma árvore faz 10 mil folhas de papel. Para vocês terem uma ideia, nossas soluções mensalmente economizam 1 milhão de folhas de papel. Aí são mais ou menos 100 árvores que a gente consegue economizar todo mês, e isso tem muito carbono ali que é economizado nas companhias mensalmente, né? Há uma demanda em techs no Brasil, e isso é algo que até a pandemia acabou acelerando e trazendo uma positividade. Nosso grande governo e os fiscais que trabalham nele ainda tem uma questão muito visual do papel, então era algo que era impressionante. Você ia numa barreira fiscal, o cara queria ver o papel, ele não quer saber se o arquivo é eletrônico, nada. Então demandava uma série de impressão. Para você ter ideia, a gente tem algumas rotinas de vendas interestaduais, e ainda mais com a pandemia, por conta do e-commerce, né? Boa parte das vendas acabam sendo interestaduais, e o quanto consome isso de papel, porque o fiscal exigia que fosse impresso um papel com a nota fiscal, aí tem algumas transações que você precisa pagar um imposto a cada venda, então você tinha que ter um boleto do governo, lá, uma guia de recolhimento do governo impressa, mais um comprovante, um outro papel do banco que você pagou aquele imposto, mais um CTE para fazer aquele transporte. Então, pelo menos 4 folhas de papel eram demandadas ali para a gente entregar uma mercadoria para qualquer destinatário, qualquer contribuinte, né? Então, o que a Dutax promove é transformar essas 4 folhas de papel num arquivo eletrônico. E aquilo é transmitido eletronicamente para os bancos, para o governo, e no próprio posto fiscal. Isso foi um dos benefícios que a pandemia trouxe. Não se demanda tanto papel mais, porque hoje, exatamente, só você colocar o código de barras ali da nota fiscal, ele já pipando ali, consegue ver todas as transações relacionadas, se os impostos foram pagos, quitados, e ter acesso também, se ele quiser, ao comprovante, mas de maneira virtual. Então, esse primeiro benefício aí de economia de papel, e fora a questão ambiental, tem a questão do processo em si, que, cara, o caminhoneiro perder aquele monte de papel era super fácil, acabava acontecendo a cada transporte algum problema desse. Esse é um primeiro benefício mais latente, assim, ambientalmente, que a gente traz. E a gente, aqui, pesquisando, depois de muita pesquisa, a gente entendeu que a Dutax promove dessas letrinhas, o G, de maneira muito forte, e governança para as empresas, principalmente governança tributária, traz a responsabilidade social, porque o tributo, acho que hoje a gente tem muito esse problema no país, e até dado o momento político que a gente está vivendo, de uma ótica que tributo é um negócio ruim, que é muito imposto, é pouco imposto, é difícil, o governo ganha muito e acaba roubando. As pessoas acabam perdendo o real conhecimento do que serve o tributo. O Brasil tem um sistema tributário complexo, oneroso para as empresas,
com certeza. Isso a gente tem que lutar, a gente tem que buscar saídas, mas através das vias legais, através de dados, através de demonstrar para a sociedade um modelo mais efetivo de recolhimento de tributos. Mas nós, como empresa, cidadãos, hoje a gente é responsável em pagar nossos tributos em dia, porque é com isso que o governo vai conseguir promover, e inevitavelmente o governo ele é o grande agente que promove campanhas de diversidade social, campanhas de saneamento básico, de transporte. Então, tudo isso indiretamente acaba trazendo benefícios gigantescos para a sociedade. Então, cada vez mais as empresas e o mercado consumidor vão demandar produtos e serviços de bons pagadores de impostos, de empresas que promovem boas políticas de governança dentro das suas casas. Porque isso é a base para você fazer qualquer outra ação, tanto de sustentabilidade ambiental, quanto também ações sociais. Você tem que ter uma base ali muito sólida para você, de governança, para você começar a pensar em meio ambiente e também questões sociais. Então, o G acaba sendo o pilar para essas outras duas letrinhas ali, e a do táxi, do ponto de vista tributário, ajuda muito as empresas a promover essa governança tributária com bastante eficiência. Não, acho que como você falou, né, de fato, o pagamento aí de tributo é a base, né, e cada vez mais tem muitas empresas que deixam de fazer negócio pela falta de uma estruturação, ou mesmo até de como você demonstra o seu compromisso, né, em relação à regularidade nessas questões fiscais. Então, realmente é muito importante, e eu acho que até o fato dessa automatização, ela traz mais segurança, né, para o processo como um todo. Você até mencionou a questão, às vezes, dos caminhoneiros, a quantidade de papel, então você acaba tendo, né, uma segurança maior em toda a operação. Então, realmente é bem bacana. Agora, assim, né, vou colocar aqui uma questão para você que talvez possa gerar dúvidas, né, talvez em algumas pessoas. Eu deixo de consumir o papel, mas, por outro lado, eu estou consumindo aí energia elétrica e outras questões, e talvez estou trocando 6 por meia dúzia, né, na questão de impacto ambiental. Como que você vê essa questão? Esse é um ponto bem polêmico, é um debate que ganha cada vez mais corpo, principalmente fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Há, sim, um consumo muito alto de energia elétrica por conta de toda essa tecnologia que a gente está aplicando no mundo. Há um dilema grande entre o impacto ambiental que o Bitcoin, né, que as moedas eletrônicas estão causando no mundo, pelo exacerbado consumo de energia ali, que é a mineração de Bitcoin, né, que a eletrônica ali, esse consumo de servidores está trazendo para o meio ambiente. Isso, de fato, ele é um problema, e os países de primeiro mundo, né, principalmente a Europa e os Estados Unidos, estão vendo isso com bastante cuidado. Há um movimento global dos principais provedores de hospedagem, como a AWS, Microsoft, Google, de investir em tecnologias de energias limpas, né? Então, energia solar, energias renováveis, e até mesmo uma eficiência energética, porque não é só o consumo em si do servidor, do hardware, né? Há toda uma estrutura que precisa manter uma temperatura de ambiente ali. De ambiente adequada, né? Para você não superaquecer e tudo mais. Tem muito consumo de ar-condicionado, então a gente vê empresas como Microsoft, Google, Amazon, montando suas infraestruturas de servidores em regiões frias, né? Em regiões polares, para eles conseguirem ter esse controle de temperatura sem tanto consumo de energia, mitigando o impacto ambiental. Tem até a Microsoft, a Google, uma iniciativa de servidores no meio do oceano também, para essa questão de temperatura e pela questão também solar, né, do alto índice solar que existem nos oceanos. Então, assim, há diversas iniciativas desses grandes provedores de tecnologia, até porque eles nasceram num ambiente onde o SG já faz parte do seu DNA. Da cultura, né? Exato. Mas é um problema, sim. Se a gente for pensar a matriz energética global, ela ainda, boa parte dela, vem de energias que poluem o meio ambiente, né? Seja gás, petróleo, carvão. Então, sim, é um debate interessante, algo que ainda é muito incipiente no Brasil, mas lá fora já é visto como um problema ambiental, mas diferente de outras áreas, de outros segmentos da economia, o segmento tech já vem investindo muito dinheiro, vem investindo pesado para a gente conseguir ter
essa matriz energética limpa do início até o final da cadeia, né? Então, é um problema. Hoje, eu não diria que trocar 6 por meia dúzia, eu diria que seria trocar 6 por 3, mas esse 3 ali, esse impacto que sim existe, já está sendo trabalhado e tem muito dinheiro, tem bilhões de dólares sendo investido numa melhor eficiência energética. Ivon, eu acredito também, né, que essa inteligência construtiva, cada vez mais, ela vai ser um aliado do mundo moderno, né? Talvez não só para negócios que gerem, né, algum impacto, mas acho que até para o nosso dia a dia, né, para as nossas residências. E quem não está caminhando nessa direção vai ficar para trás. Então, essa mudança, né, essa mudança cultural, essa mudança de visão, de como empreender, de como seguir para um caminho, óbvio, com uma maior tecnologia, mas aliada a uma proteção ambiental, eu acho que é inevitável esse caminhar, né, essa mudança. Então, realmente, e pode ser feito em conjunto, né? Até minha fala um pouco do início, não é o fato de eu estar caminhando em direção a uma maior tecnologia que eu preciso abdicar de uma proteção ambiental. Não, eu consigo dar uma proteção. Talvez não vou dar a proteção integral num primeiro momento, mas eu vou buscar, né? Eu vou buscar isso, vou buscar compatibilizar, eu vou buscar outras soluções que talvez a médio e longo prazo, além de mitigar, eu traga benefícios maiores para o meio ambiente, né? Então, eu acho que ter essa visão, ter esse norte, ele é importante, né? Sim, eu acho que hoje o impacto que a sociedade trouxe no meio ambiente, ele está muito próximo, né? Cada minuto mais, ele está mais próximo de nós. Então, a gente sente isso visualmente, né? A gente já consegue ver esse impacto ambiental que o desenvolvimento da humanidade trouxe. Então, cada vez mais as pessoas estão se preocupando em entender a origem dos seus produtos, como é que ele está sendo construído, como o serviço está sendo provido para você, para a gente ter uma melhor eficiência, né, do consumo e ter também uma questão de mitigar esses impactos ambientais que já são gigantescos. E isso é um ponto, assim, até um gancho que a gente está passando por hoje, essa readequação dos custos globais por uma série de fatores, né? Tem a guerra, tem a pandemia, enfim. Mas isso traz um aspecto positivo que cada vez mais a gente vai demandar produtos e serviços de bons provedores. A gente não vai olhar até um tempo atrás, até antes da pandemia, basicamente o mercado produtivo, em regra, ele olhava muito para custo. Ele, cara, qual é o produto, o serviço mais barato e lá comprava para compor a sua cadeia. Hoje não. Hoje questões ambientais, sociais, políticas e econômicas, né, também vão ser levados em conta, né? Então, há um movimento que é a guerra, a pandemia, que trouxe impactos gigantescos, mas eu acho que a gente sai com boas perspectivas aí, pelo menos nessa ótica de meio ambiente para o futuro. Acho que eu concordo. Muito positivo que vai trazer esse sabe momento. Que eu estava lendo até esses dias, né? Tá tendo um boom de brechós, né? Que é a questão da economia circular, do consumo consciente, né? E eu estava lendo justamente falando isso, que eu acho que a economia passou por um período em que a produção da mercadoria, de um modo geral, né, tanto de vestimenta, e a gente percebe talvez muito em eletrodoméstico, foi feito para ter uma durabilidade menor, porque o consumidor queria uma inovação, queria trocar com a frequência os equipamentos, né, e a vestimenta também. E que hoje em dia essa lógica está invertendo, então o consumidor final ele quer um produto de maior durabilidade, né, que você consiga aí usufruí-lo por um maior tempo. Então, e falando justamente nisso, na retomada dos brechós, né, que a população está criando roupas que têm uma durabilidade maior, que não seja aquela questão da moda instantânea. Então, toda uma discussão que acaba envolvendo cultura, acaba envolvendo sociedade, e como a gente imagina, né, a proteção e como o meio ambiente fica em relação. Então, na verdade, talvez é uma mudança geral que a gente está passando, voltado aí, né, para uma nova visão de uma preservação e tudo mais. Então, muito bacana aí você ter abordado essas questões, né? Sim. E, assim, teria mais algum outro benefício, né, que vocês enxergam
trazido pela Dutex? Claro, eu acho que o principal, não o principal, né, mas um dos principais fatores também que a tecnologia tributária traz para as empresas, e aí puxando, né, um pouco para a questão ali da diversidade, né, da inclusão de classes e de gêneros que eram muito ausentes e ainda são muito ausentes no mercado de trabalho. Há um estudo feito pelo Conselho Regional de Contabilidade Brasileira de que a tecnologia tributária é um dos maiores empregadores de mão de obra feminina no Brasil. Então, investir em tecnologia para a área contábil, tributária brasileira, é também, de certa forma, indiretamente, você fomentar a inclusão da mão de obra feminina no mercado de trabalho. Em regra, hoje, existe uma proporção, se não me falha a memória, de cada 100 contadores formados ali, 60 são mulheres, né? Então, é um mercado que tem bastante oferta de mão de obra feminina e que é um grande empregador e um grande demandador de mão de obra feminina no mercado de trabalho. Uhum. Ah, bacana. Ivon, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, né? Você está falando sobre a burocracia. Na sua opinião, a burocracia ela é inimiga do meio ambiente? Como que você vê essa questão burocrática? Porque, assim, que ela é inimiga da economia, a gente sabe que ela é, né? Porque ela atrasa. Se a gente comparar a burocracia no Brasil em relação aos Estados Unidos, eu não lembro, há uns anos atrás havia uma pesquisa que uma empresa nos Estados Unidos, né, em poucas semanas ela está aberta. No Brasil, às vezes, você demora mais de 6 meses para conseguir abrir uma empresa. Então, assim, inimiga da economia, a gente sabe que é, né, de fomentar em novos negócios. Mas em relação ao meio ambiente, o que você me fala? Eu acho que o meio ambiente tem um ponto, e aí a gente tem que tomar cuidado com esse termo burocracia, que talvez fique um pouco genérico. A má burocracia, ela é nociva para a sociedade. Isso e na ótica tributária, o que acontece? Né? A gente tem uma má burocracia, a gente tem dezenas de impostos, tem milhares de relatórios que a gente precisa entregar para o governo, sem padrão nenhum. Então, isso é, de fato, nocivo para a economia como um todo, né? Hoje, para ter uma ideia, o custo Brasil, um estudo do Ministério da Economia, gira em 1,5 trilhões. Esse é o impacto da burocracia no país, não só tributária, né? Mas tributária responde a 20% de todo esse custo, então é um custo bem alto. Agora, a boa burocracia, aquela que traz padronização, traz segurança para o processo, traz automação, ela é boa. E eu acho que na ótica ambiental tem que haver, não só na questão tributária, mas acho que, ambientalmente falando, acho que precisa ter, mas eu acho que de uma maneira padronizada, de uma maneira automatizada, com alto emprego de tecnologia, no qual eu diminua o número de intermediários no meio que eu preciso. Putz, eu preciso de um cartório, eu preciso de um órgão municipal, estadual, federal. Isso é extremamente nocivo, mas tem uma padronização, de repente tem uma centralização, é algo que é necessário. Eu acho que burocracia não faz mal, precisa ter um processo eficiente, tem que ser inteligente, tem que ser padronizado e unificado, que isso traz uma segurança maior para toda a sociedade. A gente conhece quem de fato está trabalhando, quem são os agentes econômicos que têm relação tributária e relação ambiental. Então, eu não sou contra a burocracia, eu acho que a burocracia ela é importante para manter seus controles e conhecer melhor quem são as pessoas que estão transacionando, dar transparência para a sociedade também é importante, mas ela tem que ser bem empregada, ela tem que seguir padrões e tem que seguir também um modelo eficiente ali no dia a dia para toda a economia. Acho que você falou, né? Eficiência realmente é fundamental e uma padronização, porque acho que no dia a dia, o que a gente acaba percebendo, né? Eu não tanto na área tributária, mas na área ambiental, mas cada dia o órgão, não vou falar que inventa, mas assim, solicita, né, algo novo. Então, você foi mês passado, né, solicitou que fosse de tal e tal jeito, quando você vai de novo, não, mudou de novo o procedimento, e muitas vezes isso acaba atrasando, dificultando, gerando maior custo, né, esse custo Brasil aí que você colocou. Então, realmente, né, eu acho que você ter um procedimento, uma padronização, é importante para dar uma segurança, acho que para todo mundo, né? Sim. Mas ela precisa ser eficiente. Não Exatamente. Dá para exagerar na solicitação. Não, perfeito.
A automatização, então, ela veio para ficar, né? Não dá para a gente dizer que a gente vai retroceder nisso. Acho que realmente é um procedimento que cada vez mais a gente vai começar a ver, talvez até em outras áreas, né? Com certeza. Isso veio para ficar, não é o fim, né? Mas é um meio importante para trazer eficiência para qualquer segmento de atuação. Para as empresas, eu diria hoje que é algo de sobrevivência, então aquela empresa que não tem processos automatizados, não só na ótica tributária, mas em outras áreas ali, que não emprega inteligência, que não emprega análise de dados, está fadada ao fracasso ali. Então, veio para ficar, é uma realidade, e hoje a gente já está no quarto, quinto passo da automação, indo muito mais agora para uma questão de análise de dados, de eficiência. Então, é importante todos entrarem logo isso daí, senão vai ficar longe aí os concorrentes que já começaram a empregar automação no seu dia a dia. E a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Porque acho que ele já vinha ocorrendo, talvez alguns segmentos ainda não se tinha dado conta de como estava evoluído, mas acho que a pandemia fez, né, assim, um salto gigantesco em relação à questão de automação, né, essa questão de infraestrutura, mais de internet, de você fazer as coisas mais à distância, evitar o papel e tudo mais, né? Exato. Acelerou os processos e pegando por experiência própria, a gente conhece, são mais de 500 grandes empresas que aqui fazem parte da nossa carteira e tem algumas que já tinham isso muito maduro, e aqui eu cito uma que é parceiraça nossa, que é o Magazine Luiza, que passou muito mais fácil ali pela pandemia, pelo dia a dia. Já outras empresas ali que estavam alguns anos atrasados tiveram que acelerar o passo, tiveram que investir alto ali durante o período de pandemia para conseguir chegar no patamar de outras grandes empresas que já estavam empregadas. Então, pensar em cloud, pensar em integrações inteligentes, API, pensar em automação de processos e rotinas manuais é fundamental, e isso a pandemia trouxe e acelerou o mercado de maneira nunca vista anteriormente. Não, muito bacana. Ivon, qual mensagem você deixa para a nossa audiência? Boa. Eu acho que a primeira a gente tem que olhar essa questão ambiental, acho que como um todo, acho que é algo que qualquer coisa, qualquer ação nossa traz um impacto muito grande, puxando um pouco para a ótica tributária e para a ótica de soluções empregadas para a área de impostos no Brasil, é super importante. Então, investir em tecnologia para a área de techs, para a área de impostos brasileiras, é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, porque é o principal custo que a sua empresa tem no mercado, no dia a dia aqui no país. Tem essa questão da eficiência da mão de obra e de uma melhor empregabilidade das pessoas para o seu dia a dia, e indiretamente gera um pilar de governança que traz essa previsibilidade de despesa para a companhia, mas também cumpre com suas obrigações tributárias em dia com o governo, para aí sim a gente, como sociedade, cobrar do governo as devidas ações e o devido emprego dos recursos que estão sendo passados para eles. E diretamente a gente traz essa economia de papel que é gigantesca, são dezenas de vendas e de transportes e de pagamentos de impostos feitos diariamente, e a gente com certeza traz diretamente uma economia de emissão de carbono mitigando esses cortes de árvore muito grande. Ivon, muito obrigada, foi uma conversa muito bacana, né? Uma vertente um pouco diferente, né, da questão ambiental, mas que é super importante até para a gente começar a pensar, ponderar essas questões. Então, te agradeço pela participação no nosso programa de hoje. Claro, Renata, muito obrigado. Fico à disposição para quem quiser conversar comigo, conheça um pouco mais a Dotax, nosso site, redes sociais. Vai ser um grande prazer conversar com vocês. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Ivon Gaillard, economista e cofundador da Dultex, startup pioneira na otimização das rotinas fiscais. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe, até para que outras pessoas
conheçam um pouco mais dos temas que a gente tem conversado e abordado em nosso programa. Nos vemos na próxima semana.